MTV-MC. O vosso programa Convívio Religioso já está no ar. Programa este que retrata sobre o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, assim também do Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hoje aqui temos em destaque o encerramento dos noviciados, o encerramento pastoral de alguns seminaristas que faziam o seu pastoral em duas paróquias da cidade de Nampula. Paróquias estas, Santa Maria e Santa Isabel. Então, aconteceu no passado dia 3 de setembro de 2023, o ano corrente isto, onde houve um encontro de cerca de 100 crentes de 3 comunidades: Santa Josefina Baquita, Nossa Senhora da Assunção da Santa Maria, São Paulo da Santa Isabel, assim também Santa Josefina Baquita da Santa Isabel, onde houve uma palestra boa que falava sobre Maria, modelo e virtude para os jovens de hoje. Este tema que foi detalhado e explanado com o seminarista Télio. Então, para mais acompanharmos, nós trouxemos algumas imagens que o internauta irá acompanhar daqui a um instante. E vamos acompanhar essas imagens e voltamos ao estúdio da MTV-MC. Um coração que se esvazia completamente para poder receber a Deus. Essa é a pobreza no Evangelho. Felizes os pobres. Então, quando se diz que Maria, ou seja, Deus, precisou da pobreza de uma mulher para salvar a humanidade, quer dizer, Ele olhou tantas mulheres do seu tempo, mas em Maria descobriu um coração verdadeiramente pobre, despido de tudo quanto fosse sentimento ou emoção negativa. Ele viu que este coração está limpo e pode me receber. Então é nela que eu vou realizar estas maravilhas. A humildade é saber reconhecer os limites da pessoa. É por isso que Maria, quando recebeu a anunciação do anjo, disse: mas aqui se deve isto aqui, Senhor, eu sou, ainda não casei, isto aqui, aquilo mais. Ela reconhecia os seus limites, mas é nela que Deus realizou esta obra. A humildade é reconhecer que não somos infalíveis. Quer dizer, numa discussão a gente está a falar, quer sempre ter razão. Humildade é às vezes reconhecer que nós também erramos. Isso é saber ter humildade. Humildade é uma palavra que vem da palavra humus. Podemos repetir essa palavra? Não, humus. 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 Humus é uma língua antiga que se chama latim e significa pó, barro, matope, aquela areia do chão. Então, humildade, quer dizer, é a capacidade de cada um reconhecer que eu sou humus. Quer dizer, sou pó, vim do pó, e para o pó, sou pó, vim do pó, e para o pó voltarei. Agora, aquelas pessoas que vivem só em cima, num orgulho, é como se não reconhecessem que, na verdade, nossa natureza é muito baixa. Na verdade, somos pó, não somos nada, não precisamos de ter orgulho. Isso é verdadeira humildade. E Deus pode realizar maravilhas num coração que é verdadeiramente pobre. Porque se Deus tivesse andado naquele seu tempo à procura de um coração limpo, vazio de orgulho, e não encontrasse, será que Jesus Cristo teria um ventre onde se gerar para nos salvar? Certamente não. Ainda hoje também, Deus precisa de alguns corações que se esvaziam completamente para Ele lá poder realizar as suas maravilhas. Certo dia havia uma machamba de bambus e esses bambus falavam. Vocês já viram bambus que falam? Aqueles estão lá na gruta falam às vezes, só que quando vem visita tem medo, mas falam. Então, havia uma machamba de bambus, como aqueles nós às vezes falam, por exemplo, sei lá, 17, 18 horas costumam conversar. Então, eles estavam a falar com Deus. Então Deus disse: olha, bambu, ele disse: Deus, eu estou a precisar de ti. Disse: oh, estou aqui, me utiliza lá. Você está bom, mas para utilizar, eu não posso utilizar aí onde você está. Tenho que te cortar. Disse: ei, está bom, me corta lá. Deus cortou, tirou o bambu, todo comprido. Depois disse: olha, posso utilizar? Disse sim, mas disse: ainda falta uma coisa. O que é Deus? Disse: tenho que te despedaçar no meio. Disse: ei, tá bom, me despedaça lá. Deus despedaçou o bambu. Depois chegou o momento de dizer: já te despedacei, mas ainda preciso de uma coisa. O quê? Tenho que te rachar no meio. Disse: Deus está piorando demais. Disse: mas ok, está bom.
Então Deus rachou o bambu pelo meio, ficou assim. E nós sabemos que quando rachamos o bambu tem estas fronteiras aqui, não é? Sim. Isso aqui é muito duro. Quer dizer, são as partes difíceis de tirar. Então Deus disse, olha, ainda não terminou. Disse, agora falta o que mais? Tá bom. Disse, eu tenho que tirar essas partes duras que estão em ti, limpar tudo. Disse, eu não sei se vou sobreviver. Já morri. Tá bom, não tem problema. Podes me tirar. Então Deus limpou tudo aquilo ali e ficou assim. Tipo, já não tem fronteiras, né? Deus limpou tudo. Qual era o objetivo de Deus ao limpar esse bambu? É que Deus tinha percebido que havia uma certa região, um deserto, isto aqui é areia. Havia um deserto em que as pessoas morriam. Naquela região não havia como fazer cair chuva. Mas Deus disse, vou usar estas minhas criaturas para fazer chegar água da vida lá onde eles estão. Deus aqui, como fonte da água, começou a derramar. Deus bem longe. E a região lá deserta, ele começa a derramar a sua água. E Deus dele não aceita? Então, começou a derramar água devagar. E assim toda a região desértica ficou molhada. E Deus, que não tinha nenhum canal para fazer passar aquela água da vida, porque o bambu aceitou ser cortado, ser rachado, ser partido pelo meio, foi possível que a água da fonte de Deus descesse até o lugar desértico que precisava da água da vida. Dá para perceber, não é? Sim. Agora imaginemos este bambu assim como está, com esta fronteira aqui. Deus às vezes pode insistir, tentar, mas o que acontece? A água não desce. Permanece aqui mesmo. Por quê? Porque há fronteiras que entravam a graça de Deus para descer até o deserto. Estão a ver? A água estava ali. Isto chama-se a sabedoria do bambu. Como é que se chama? Na verdade, toda a natureza tem uma sabedoria para nos ensinar. Basta nós sabermos prestar atenção na natureza e extrair essa sabedoria. Alguém aqui pode ser este bambu. Quem é este bambu? Quem é este bambu? Temos um, outro. Não são estes, nem são esses, são quatro. Então talvez não aceitaram ser cortados para ser rachados, não é? Mas na verdade não importa perguntar quem é quem não é quem. O importante é percebermos esta dinâmica que nós vimos aqui hoje. E é preciso verdadeiramente tirar de dentro do coração tudo aquilo que nos enche, que não nos torna verdadeiramente pobres, humildes, porque só com a pobreza que se esvazia, que se racha por dentro, é que a graça de Deus entra em nós e entrando em nós pode passar para os outros. É isto que Maria fez. Se esvaziou e através dela, Deus, em seu Filho Jesus Cristo, chegou até a humanidade.
Esse passarinho que canta, nós escolhemos dizer, você não entra, ficamos assim, e o som não entra. Entra com ou sem a nossa vontade, não é? Mas agora, escutar já não é um ato da natureza, é um ato de vontade. A diferença que existe entre ouvir e escutar, na verdade, é que ouvir é o ouvido físico, escutar é o ouvido do... Escutar significa ouvir e guardar no coração. Ouvimos, guardamos no coração a mensagem de Deus. Maria, quando chegou o anjo, ela não ouviu somente e ficou por aí. Ela escutou porque o Evangelho diz: Maria guardava todas estas coisas aonde? No seu coração. Meditava, escutava. Quer dizer que ela abriu os ouvidos do coração. Uma maneira de nós hoje escutarmos a voz de Deus, guardarmos no coração, abrir os ouvidos do coração, é através da leitura da Bíblia, da Sagrada Escritura. Quem na semana passada leu a Bíblia entre nós? Não mentir. Quem leu a Bíblia na semana passada? 1, 2. Quem não leu? Outros não leram nem leram. Tá bom. Isso é bela sinceridade. Porque o princípio para curar a doença é reconhecer a própria doença. O princípio para curar a doença é reconhecer a própria doença. Eu estou doente. Só a partir daí Deus nos pode curar. Meus irmãos, minhas irmãs, nós gastamos bastante tempo em muitas atividades. Mas nós poderíamos, ou mesmo deveríamos, também gastar pelo menos 15 minutos ao dia para ler a Bíblia. Existem pessoas que sentam no sofá a ver TV. 17h30 começa a primeira novela. 18h30 começa a outra. 19h30 outra. Fazem 20 minutos a cozinhar, jantar, bem despachado. Depois 21 horas outra novela. Quando termina Mar de Amor, começa o que a vida me roubou. Depois começa a falar. Começa a falar. A triunfo, não é? Então, quer dizer, novela após novela nós conhecemos de cor. Até podemos contar os 5 capítulos que passaram. As meninas quando se encontram no salão, não é? Assim mesmo. Mas você vê 4 horas de tempo de TV, ouve, guarda aquela mensagem, até memoriza, pode fazer filme inteiro, você sozinho, até escrever. Acabamos de acompanhar a palestra aqui. Falou-se muito sobre as virtudes para os jovens. E neste caso, o exemplo que os jovens católicos devem seguir. Então, todos os jovens católicos foram chamados a este dia, aqueles que testemunharam e estes que estão a testemunhar com o nosso canal MTVMZ, para poder ser um jovem digno, um jovem que faz coisas como a Maria, jovens que apresentam na sua comunidade, que trazem mudanças, jovens que trazem um bom pensamento para desenvolver a igreja, jovem que é pilar da igreja. Então, com estas palavras vamos acompanhar um curtíssimo intervalo e voltamos a um piscar de olho. Plataformas digitais, YouTube, Voltamos para a nossa última parte do programa Convívio Religioso. Antes de mais nada, queremos convidar todos os internautas a acessar o nosso canal MTVMZ. É disponível no Facebook, YouTube e Instagram. Também poderá nos encontrar através do nosso website www.mtvmz.co.mz. É de lá onde poderás acompanhar todos os programas da MTVMZ. Lá poderás encontrar este vosso programa Convívio Religioso com boas palavras, com palavras que podem nos tirar das trevas. Palavras estas que são retiradas do Alcorão, também da Bíblia. Bíblia esta que é usada na igreja, em todas as igrejas do mundo. Então,
vamos aqui acompanhar algumas entrevistas que tivemos nesse dia de encontro de alguns jovens no seminário noviciado dos combonianos na cidade de Nampula. Vamos acompanhar as entrevistas e voltamos ao estúdio da MTV-MZ. Nome? Eu respondo de Cabral. Sim, sai de comunidade. Venho da comunidade noviciada social. Muito bem. Então, estamos aqui hoje a testemunhar o encerramento do noviciado comboniano, certo? Sim. Então, gostaríamos de saber qual era o tema em destaque. Portanto, o tema, assim como tal, deste encerramento do noviciado foi a de Maria Virtude e modelo de jovem. Muito bem. E depois de teres acompanhado esta palestra, quais são as lições tiradas durante as palavras escolhidas? Em termos de lições, não é? Aqui no que tens os frutos já colhidos durante este percurso do tema. Portanto, eu já pude ter em mente aquilo que eu aprendi a partir de hoje, de que nós temos que ser jovens imperturbados, né? Daquilo que se traduz, tanto isso me tocou. O que significa que quando nós temos um objetivo, não é? Numa determinada área, quando nós estamos a nos integrar, temos sempre a ter alguma coisa, não é? Algum objetivo, alguma saída que nós podemos ter dentro de um percurso. Então, isto de não ser imperturbável tocou-me muito e que é muito preciso. Isto, na verdade, faz com que a nossa juventude esteja cada vez mais apagada porque nos perturbamos com coisas mundanas. Então, quando nós asseguramos aquilo que é a essência nossa de cristãos, enquanto nós asseguramos aquilo que é a essência do Evangelho, nós ficaremos cada vez mais fortes, porque sempre temos tentações diferentes e que nós sabemos de que esta é uma tentação. Mas enquanto nós termos dentro de nós aquilo que é a palavra de Deus, aquilo que é a mensagem do Evangelho da Boa Nova, sempre nós saberemos como distinguir aquilo que é o bom e que é o mal, e já atualmente seremos jovens muito fortes a nível de todas as tentações. Muito bem, e participado desta palestra, sendo jovem a partir de hoje, quais são as mudanças que irás implementar lá na sua comunidade? Em relação às mudanças, né, daquilo que eu colhi aqui como um fruto, como algo construtor dentro do meu coração ou dentro da minha mente, eu já pude saber de que se a sociedade se necessita de uma mudança, isso deve partir de mim mesmo. Então, é a partir de mim que eu vou levar aquilo que eu aprendi no dia de hoje para que possa implementar perante os meus irmãos que ainda não sabem daquilo que a gente teve aqui hoje, e juntos, comigo mesmo, iniciando esta diferença, já farei com que a sociedade no geral tenha esta mudança partindo de mim, e o mundo melhor esperaremos quanto nós almejamos neste sentido em que nós tínhamos este encerramento hoje, em que colhi estas experiências. Sim. Muito bem. E quais são os conselhos que deixa para os jovens que não tiveram a oportunidade de estar aqui para testemunhar esta palestra que se falou de virtudes? Qual é o conselho que deixa para estes jovens também que têm estas virtudes que foram lá mencionadas? Sim. Em relação à mensagem, né, que eu deixo hoje para os queridos jovens que não puderam aqui estar, sabemos de que todo mundo, né, tem suas ocupações. Né? Existiram, na verdade, pessoas que gostariam de estar aqui por motivos alheios, não puderam estar, mas na verdade nós temos que ser jovens que sabem o que querem. Né? Porque, digo isso, existem alguns jovens que, mesmo sabendo que não têm ocupação nenhuma, por causa de tentações, não é, mundanas, por causa de bens materiais do mundo que sempre oferece, já deixamos aquilo que é o nosso caminho. Então precisamos de saber o que na verdade somos neste mundo e sermos a mesma coisa naquilo que Jesus nos convida. Sermos jovens fiéis a Deus, sermos jovens que gostamos sim daquilo, mas sabendo a nossa essência dentro do nosso íntimo, né? Termos um bom discernimento daquilo que nós fomos feitos para fazer, daquilo que nós fomos feitos para servir, porque na verdade Deus não nos criou à toa, tem seu propósito.
Então precisamos de encarar esta oferta que Deus nos oferece. Tem vários santos que sempre falam, mas na verdade a forma de como recebermos é justamente por causa de, como disse, né, a priori, por causa de coisas mundanas, justamente deixamos aquilo que é a nossa essência. Mas na verdade aconselho que todos os jovens saibam o que é. Se não tem nenhuma religião, aproveite e ter alguma. Tem muitas outras no mundo. Tenha alguma coisa para seguir. Muito obrigado. Continuação do meu dia. Muito obrigado. Boa tarde. Boa tarde. Nome? Télio Ernesto Maculani. Jovem participante desta palestra ou noviciado? Faço parte desta comunidade do noviciado e nós que estamos aqui somos 5 e eu sou noviço desta comunidade. Então, nós testemunhamos junto convosco o tema que está aqui dia de hoje, do encerramento do noviciado comboniano, certo? Sim. Então, gostaríamos de saber qual era o objetivo deste tema para com os jovens. O principal objetivo do tema Maria, modelo de virtude para o jovem de hoje, era primeiro fazer uma retrospectiva geral no estado da sociedade e do jovem de hoje. Mostrar os perigos na vivência da fé que o jovem enfrenta hoje. E desta maneira trazer Maria como um modelo para responder às dificuldades que muitos jovens, dentre as quais temos a dificuldade de permanecer firme na fé católica, a dificuldade de enfrentar de uma maneira imperturbável as dificuldades da vida, a dificuldade de despir-se interiormente de tantos vícios que não nos ajudam a ser cristãos fiéis. Desta maneira, nós trazemos a imagem de Maria, das quais temos a dificuldade de permanecer firme na fé católica, a dificuldade de enfrentar de uma maneira imperturbável as dificuldades da vida, a dificuldade de despir-se interiormente de tantos vícios que não nos ajudam a ser cristãos fiéis. Desta maneira, nós trazemos a imagem de Maria como aquela que pode ser exemplo, que o jovem, ao olhar, ao contemplar, pode conseguir encontrar algumas respostas. Nome? Eu chamo-me Julieta Carlos e represento hoje aqui a comunidade de Santa Cecília Paquita. Na carteza, por ter me convidado a essa palestra dos meus filhos. Jesus. E depois de ter participado desta palestra, deste encerramento com os noviciados combonianos, qual é o conselho que mãe deixa para os seus filhos que estão fora dessas virtudes que foram lá mencionadas? O conselho que eu deixo para os meus filhos é de se comportarem bem, não podem usar bebidas alcoólicas, não podem festejar comportamentos negativos. Então hoje eu estou a dar conselho a todos os meus filhos, mencionar todas as comunidades. Muito obrigado, irmão. De nada. É triste informar que é deste que nós vamos dar o nosso tchau-tchau ao nosso internauta, mas antes de mais isso, vamos aqui pedir ao internauta que possa acessar o nosso site www.mtvnz.co.mz. Também pode acessar o nosso canal MTVNZ, disponível no YouTube, Facebook e Instagram. Se ainda não fez a sua subscrição, pedimos ao internauta que faça a sua subscrição, ative o sino de notificação para não perder nenhuma informação da MTVNZ. É tudo que nós temos para dar para o internauta no dia de hoje. Prometemos voltar no próximo domingo às mesmas horas. Estavam com Lázaro Júlio César, o apresentador deste vosso programa Convívio Religioso. Tchau, tchau.